Agora o quadro que trata das questões jurídicas do meio rural. Está no ar, Direito Agrário. Hoje, o advogado e especialista em direito agrário, Pedro Putini Mendes, vai nos explicar sobre um assunto que ainda gera conflitos entre arrendador e arrendatário de fazenda. Que tipo de benfeitoria é ressarcível, reembolsável ao fim do contrato? Bom, segundo ele, existem 3 tipos de benfeitorias previstas lá no Estatuto da Terra, pessoal. 2 reembolsáveis e uma não. A que o arrendatário não tem direito é aquela onde ele irá investir no seu lazer próprio e da família, por exemplo, montar um jardim ou uma piscina lá na sede, né? Sem, é claro, o acordo prévio com o dono. As outras 2, sobre bem úteis, né, como manutenção de curral, porteiras e cercas, e as necessárias como conservação para evitar deterioração do imóvel, essas sim têm de ser ressarcidas. Vamos entender melhor o assunto? Saudações, meu amigo Pedro Mendes. Saudações, Mauro, saudações, equipe Giro do Boi e a todos que continuam acompanhando o nosso quadro de Direito Agrário, onde estamos contribuindo com a gestão do produtor rural, com um melhor planejamento, incluindo as questões jurídicas. Afinal, as questões jurídicas devem fazer parte do planejamento para que o produtor não seja surpreendido e muitas vezes acabe procurando o suporte jurídico apenas nas condições extremas, né? Quando o problema já está feito. E no quadro passado nós comentamos a questão dos contratos, a questão da gestão contratual, quando é importante aquele produtor rural, principalmente o que se utiliza de contratos de arrendamento, observar alguns prazos e algumas questões específicas destes contratos. Também na edição passada, nós comentamos destes prazos, quando o arrendador, o dono da terra, ele tem 6 meses antes do fim do prazo deste contrato para comunicar ao arrendatário que ele vai reaver esta propriedade, né, vai usar ela, ou ele vai concorrer o arrendatário com outros possíveis arrendatários. E o arrendatário, por sua vez, né, nós comentamos alguns tipos de benfeitoria que por lei, ou seja, pelo Estatuto da Terra, ele tem direito de receber de volta por aquilo que ele fez de benfeitorias na propriedade. E que benfeitorias são essas? Pois é, esse é o assunto do nosso quadro de hoje, né? Então, comentar os tipos de benfeitoria e o problema que isso pode trazer para o arrendador e para o arrendatário. Bom, primeiro é importante saber que na lei que traz as regras com relação aos contratos, que é o Estatuto da Terra, ele traz 3 tipos de benfeitoria. Quais seriam esses 3 tipos? Aliás, desses 3 tipos, apenas 2 são indenizáveis ou reembolsáveis. E quais são esses 3 tipos? A primeira delas se chamam voluptuárias, as benfeitorias voluptuárias. Já esse nome é um termo técnico, mas que vai ficar fácil de assimilar quando a gente lembrar que essas benfeitorias são aquelas que não agregam a questão de conservação do imóvel ou facilitação do seu uso. São aquelas de mero prazer, mera decoração ou mero deleite, como se chama na lei, né? E que benfeitorias são essas? Que exemplos são esses? Bom, uma decoração de jardinagem de uma sede, de uma fazenda, a construção de uma piscina. Então, são benfeitorias que, se não estão combinadas no contrato, o arrendatário que fez por sua própria vontade não vai receber de volta por isso. E os 2 outros tipos de benfeitoria são chamadas pela lei. A primeira delas, as benfeitorias úteis, e a segunda, as benfeitorias necessárias. As benfeitorias úteis são aquelas que aumentam ou facilitam o uso do imóvel. Qual é o exemplo de benfeitoria útil? Bom, a manutenção de porteiras, a manutenção de cercas, né, que acabam facilitando, né, o uso do imóvel. E as benfeitorias necessárias, quais são elas? São aquelas que têm por fim conservar o imóvel e evitar que o imóvel acabe se deteriorando, né, e aquelas também que decorram aí de conservação de recursos naturais, etc. Qual o exemplo disso? O exemplo disso é o reforço de uma laje infiltrada, o alicerce de uma casa, a reconstrução de um assoalho, enfim. Então, são aquelas que vão evitar que o imóvel se deteriore. E aí, se tiver dúvida em qual tipo de benfeitoria, né, nós estamos falando, a ideia é que o contrato preveja o máximo de situações possíveis para que somente se o contrato
acabar não prevendo que benfeitoria é essa, se ela é útil, se ela é necessária, se ela é voluptuária, é que a lei vai acabar prevendo. Então, é o contrato que deve prever. Eu vou dar um exemplo de uma benfeitoria que pode gerar esse tipo de confusão. E uma pista de pouso, né? Seria ela uma benfeitoria útil, necessária, voluptuária? A resposta é que depende, né? Há algumas propriedades rurais em que o acesso é difícil e que essa benfeitoria acaba sendo uma benfeitoria útil, né? Não apenas uma voluptuária. E o que acontece com essas benfeitorias quando do fim do contrato? Veja só, o Estatuto da Terra ele prevê que ao fim do contrato será indenizado o arrendatário pelas benfeitorias úteis e as necessárias, né? Então, enquanto o arrendatário não for indenizado, ele tem o direito de permanecer no imóvel, o direito de retenção. Veja o problema que isso pode trazer se não for muito bem tratado entre o arrendador e o arrendatário. Ele pode permanecer naquele imóvel. Então, por isso que é importante que essas benfeitorias sejam especificadas em contrato e que o arrendatário se planeje antes do fim do contrato para avisar o arrendador. Falar, olha, eu tenho essas benfeitorias realizadas aqui para ser indenizadas. Então, foram essas mais algumas dicas aqui no nosso quadro de Direito Agrário relacionadas à gestão dos contratos. Saudações e até a próxima. Bacana, né? Muito interessante, né, esse quadro Direito Agrário. Queria agradecer mais uma vez a parceria com o Pedro Puccini Mendes, ele que é professor universitário e também especialista em leis que relacionam aí a questão rural no Brasil.